Uma das estruturas que a gente vai usar muito para construir os jogos em Scratch são as estruturas de repetição, porque inúmeras vezes dentro de um jogo você precisa repetir uma tarefa. Vou já adiantar aqui um exemplo. Eu vou fazer um jogo de corrida de cavalos e eu preciso que o cavalo corra de passo em passo. Então eu preciso repetir os passos do cavalo. Ele vai correr um passo, 2 passos, 3 passos, e eu vou definir o fim. Eu quero que ele corra até determinada posição da tela. Ou então eu quero que ele dê 10 passos. Quando eu falo que ele vai começar do passo 1 até o passo 10, eu tenho passos pré-determinados. Eu determinei o fim do meu loop, estrutura de repetição. Exemplo da vida real para vocês entenderem. Eu posso ter dois tipos de loop, né, de estrutura de repetição, com fim pré-determinado ou sem fim pré-determinado. Vamos lá. Pensar lá na academia. Se alguém aqui vai para academia. Imagina que você vai para a academia lá e o instrutor lá da academia falou: hoje você vai pagar flexão. Aí ele fala assim para você: pague 10 flexões aí. O que você vai fazer? Flexão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você começou em 1, foi até 10 e fez de 1 em 1. Isso tem fim pré-determinado porque o seu instrutor falou 10. Outra situação em que o fim não é predeterminado, nesse exemplo da vida real. Foi para a academia, o instrutor estava muito cruel, falou assim: pague flexão até o seu limite, até quando você aguentar. Você tem como prever até quando você vai aguentar fazer? Então você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, desmoronou. E é indeterminado o seu fim, porque hoje você estava mais disposta, fez 15. Amanhã pode ser um dia ruim, você dormiu mal, e aí você vai fazer 8 flexões. Eu não tenho como prever o fim, ok? Essas situações, elas existem dentro dos jogos. Exemplo real num jogo. Um quiz com perguntas e respostas de matemática. Qual é o resultado dessa operação? Aí a pessoa tem que colocar o resultado do cálculo lá, jogador. Você pode fazer uma condição enquanto ele não acertar. Você tem como prever se ele vai acertar na primeira tentativa, ou na segunda, ou na terceira? Não tem. Pode ser que ele acerte na primeira, pode ser que ele erre 1, 2, 3. E você vai deixar o jogo livre para ele tentar até ele conseguir acertar. Isso seria uma dinâmica em que você usa a estrutura de repetição sem fim pré-determinado, tá bom? Se você tivesse apenas, por exemplo, delimitar, ele só pode tentar 3 vezes. Então, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. E sai e não permite mais que ele continue. Como seria representado isso no algoritmo de blocos? I. O I seria uma variável de controle para identificar o começo e fim, no caso do fim pré-determinado. Esse meu começo aqui começa em 2. Ele vai ser feito até 20 e vai pular de 2 em 2. Então, isso é um loop. I começa valendo 2. Mostra aí. O que ele vai mostrar na tela? 2. Subiu. Quando ele sobe, tá vendo que ele está falando de 2 em 2? E então valia 2, vai valer 4. Mostra 4. Subiu, vale 6. Ainda não chegou em 20. Mostra 6. Subiu,
8, mostra 8, subiu, mostra 10, subiu 12, subiu 14, subiu 16, subiu 18, ainda não chegou em 20, certo? Mostra 18, subiu, agora vale 20 até 20. Mostra o 20, subiu, 22. Aqui está falando que eu tenho um fim pré-determinado, 20. 22 não é mais 20, ele não desce mais para exibir, então ele caminha para o fim. Esse salto aqui, que eu coloquei 2, poderia ser 1. Então, aí ele começaria em 2, se fosse de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 20 também. Você define de quanto em quantas vezes você quer saltar a sua repetição, tá bom? Então, esse é um exemplo de diagrama de objeto que representa a estrutura de repetição com fim pré-determinado. Agora eu trago para vocês a representação em diagrama dessa estrutura de repetição sem o fim pré-determinado. Eu vou primeiro repassar esse exemplo aqui, né? Para vocês entenderem o fluxo e como funciona. Esse seria o exemplo lá do seu instrutor da academia que mandou você pagar flexão até quando você aguentasse, tá bom? Início e fim do algoritmo. Eu tenho uma variável chamada resp. Ela entra valendo S. Resp vale S. S de sim. Resposta igual a sim. Peço para a pessoa digitar um número. Ela entra com um número. Exemplo, 5. Calculo a multiplicação. Então, pego uma variável resu e falo, resu recebe o número vezes número. Exibo resu. Então, ele quis fazer um cálculo. A pessoa falou, comece fazendo um cálculo. Ele fez o cálculo, exibiu o resultado e perguntou, deseja continuar? Sim ou não? A pessoa pode colocar sim ou não. Eu guardo a resposta dela. Sim. Enquanto resposta for sim, S ou sim, ele sobe e de novo ele pergunta. Digite um número. A pessoa digitou um número, ele fez um cálculo, mostrou o resultado do cálculo, perguntou, deseja continuar? Leu a resposta da pessoa, a pessoa colocou não agora. Não, resposta não é sim, ele vem para o fim. Eu não tinha como prever, né, quando que seria o fim desses cálculos, porque dependia da interação do usuário. Eu acertei, ou então, eu errei, eu quero continuar, não quero continuar. Vamos transpor isso para uma lógica de jogo. Poderia fazer um jogo de dados e deixar fazer uma jogada. Aí eu pergunto, deseja jogar de novo? Sim. Eu vou de novo repetir a lógica. Deseja jogar de novo? Sim. 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 Aí eu pergunto, depois de 3 jogadas, deseja jogar de novo? O jogador fala, não. Aí eu venho pro fim. Eu encerro o fluxo. Ok? Agora um exemplo prático, né, mais voltado mesmo para essas dinâmicas de jogos, né? Vamos ver. Utilizando o diagrama de blocos, organize uma sequência lógica para o jogo do par ou ímpar. O que eu preciso para jogar par ou ímpar? Eu preciso receber um número e descobrir se o número é par. E se ele for par, eu falo que é par. Se for ímpar, eu falo que é ímpar. Usei aqui os objetos corretamente. Entrada,
guardei a minha entrada em um número, perguntei, número dividido por 2 tem resto zero? Isso é um objeto de pergunta e essa é uma operação matemática para descobrir o resto da divisão de um número. Todo número dividido por 2 que tem resto zero é par. Então, se o número que eu digitei tem resto zero, ele mostra na tela par, se não, ele mostra ímpar. Em ambas as situações, ele caminha para o fim. Nós usamos também, nesses algoritmos do tipo descrição narrativa, um teste de mesa, que é uma simulação do que pode acontecer em diversas situações. E aí você coloca todas as variáveis envolvidas, a saída que vai acontecer e algumas simulações. Nessa minha simulação, eu falo que número vale 5. Então, entrou número 5. 5 dividido por 2 tem resto zero, gente? Sim ou não? Não. Qual vai ser a saída? Ímpar, fim. Saída ímpar. 4. 4 dividido por 2 tem resto zero? Sim. Mostra par. 18. 18 dividido por 2 tem resto zero? Sim. Mostra par. 7. Número vale 7. 7 dividido por 2 tem resto zero? Ou não. Ímpar caminha para o fim. Então, eu trouxe aqui um exemplo real. Pode ser que em uma dinâmica de jogo a gente precise dessa lógica em que eu tenho a saída para o sim e para o não, no caso do par ou ímpar. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, eu quero simular uma jogada de dados. Você poderia ter, por exemplo, um jogo em que eu possa simular a jogada de um dado de 6 faces. Utilizando o diagrama de blocos, organize uma sequência lógica para uma jogada de dados. Início, fim. Faça sua aposta. Eu estou escrevendo na tela. Faça sua aposta. Leia a aposta do jogador. O jogador apostou 5. Só que eu tenho um problema, não é? Meu problema é, o usuário pode colocar a aposta dele. Eu sei que é entre 1 e 6, mas o bonitinho vai lá e coloca 8. E aí ele vai comprometer meu jogo. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu faço um teste de loop enquanto a aposta for menor que 1 ou a aposta maior que 6, eu fico dentro do loop. Ou seja, ele não fez a coisa certa. Faça sua aposta. Aí a pessoa veio e colocou 9. É maior que 6. Ele sobe. Eu falo, faça sua aposta. Ele coloca 0. É menor que 1. Sobe, faça sua aposta. Agora ele colocou 5, ó. 5. Enquanto a aposta menor que 1 ou maior que 6. Não é. É 5. Está dentro da faixa correta. Aí eu venho aqui, olha o que eu vou fazer. Esse randomize, ele é usado dentro dos jogos com muita frequência. Randômico, randomize, aleatório. Ele consegue gerar números aleatórios dentro de um intervalo que eu defino. Eu peguei uma variável n e falei, gere um número aleatório entre 1 e 6. Eu estou simulando a jogada do dado. Aí, nesse número aleatório, não tem como dar 0 nem 8, porque eu defini o intervalo. Deu 5. N vale 5. O que eu faço na sequência para descobrir se ele acertou ou errou? Eu pergunto se a aposta que esse jogador fez é igual ao número do dado, o número aleatório. Se sim, ele acertou, se não, ele errou e caminha para o fim. Ok? Simulações no teste de mesa. Faça sua aposta, 5. Está correto, não vai ficar no loop de repetição aqui.
caminhou, gerou um número aleatório entre 1 e 6. Na minha simulação, eu estou falando que foi 6. Aposta é igual a 6, que é um número aleatório. Então, 5 é igual a 6? Não. Falo que errou e caminho para o fim. Olha o outro exemplo. Aposta, faça sua aposta. 7. 7 ele não continua o fluxo. Ele vai ficar na repetição. Porque não é, porque é menor que 1 ou maior que 7. Maior que 6, que é 7. Então, sim, 7 é maior que 6. Ele vai ficar repetindo. Outra simulação, 4. Faça sua aposta 4. Não vai ficar na repetição, porque está dentro da faixa correta. Gerou um número aleatório entre 1 e 6. No meu teste, gerou 3. 4 é igual a 3? Não. Errou. Caminha para o fim. Última simulação. Faça sua aposta. 5. Não entrou no loop de repetição, porque 5 é uma faixa correta. Gerou um número aleatório, n. Na minha simulação vai ser 5. Pergunto, aposta é igual a n? 5 é igual a 5? Sim, você acertou e caminha para o fim. Ok? Um exemplo bem bacana. A gente vai usar muito essa questão do aleatório dentro das nossas dinâmicas de jogos. Exemplo prático 3, também muito usado nas dinâmicas de jogos, né, para fazer jogos de perguntas e respostas. Como que seria a organização dessa ideia? Inclusive, eu quero guardar os pontos desse jogador. Vamos pensar num jogo com 2 perguntas e suas respectivas respostas. Qual que é o objetivo do jogo? O sistema faz 2 perguntas, o jogador responde cada pergunta, verifica se está correta, conta os pontos e no final mostra a pontuação. Eu estou demonstrando aqui com 2 perguntas, mas eu poderia fazer com 10, com 20 perguntas. Começo o programa, início e fim, guardo os pontos. Ó, não é entrada, é processamento. Por quê? Eu fiz um processamento e coloquei o valor 0 na variável pontos. Pontos começa valendo 0. Pergunto, quantos estados tem o Brasil? Recebo a resposta do usuário. Então, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27, certo? Respondi a resposta. A pessoa colocou 22. Eu pergunto, R1 é igual a 27? Não. Não. Ele vai para outra pergunta, porque eu só estou recebendo as respostas, não estou nem dando feedback e não estou permitindo que ele jogue novamente. Pergunto outra coisa. Qual o maior estado brasileiro? Recebo a resposta 2. Pergunto se a resposta 2 é igual a Amazonas. Ele colocou aqui Amazonas. Resposta 2 é igual a Amazonas? Sim. O que eu faço? Eu pego pontos dele, que valia 0, e acresço 1. 0 mais 1, 1. Exibo no final quantos pontos fez esse jogador. Tá? E aí, claro, eu poderia encaixar aqui todas as outras perguntas sequenciais. Vamos fazer ele acertar 2 vezes. Pontos começou valendo 0. Quantos estados tem o Brasil? Ele colocou 27. Resposta dele é 27? Sim. Pontos é igual a pontos mais 1. Quanto valia pontos? 0. Mais 1? 1. Quanto vale pontos agora? 1. Qual o maior estado brasileiro? Li a resposta dele, Amazonas. A resposta 2 é Amazonas? Sim. Pontos é igual a pontos mais 1. Quanto valia pontos? 1. Porque ela foi modificada aqui. Então, 1 mais 1, 2. Exiba pontos, pontos igual a 2. Um exemplo legal e bem real, que a gente vai, inclusive, implementar dentro do Scratch essa lógica de perguntas e respostas. Ok?